Como a temperatura da água interfere no café? Faz mesmo diferença na prática? Se eu usar uma água a 100 graus, vai queimar o café? Vai amargar o café? Essas e possivelmente outras perguntas serão respondidas nesse vídeo, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 82% a velocidade de aquecimento da sua chaleira. Isso é comprovado cientificamente, então bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, mas se você acompanha o canal, deve ter percebido que eu ganhei da Difluid um refratômetro de café. Eu vou deixar o link do vídeo e o link do aparelho na descrição do vídeo para quem quiser conferir, mas em resumo é um aparelho que consegue falar de forma prática, demonstrar de forma prática se o café ficou ácido, doce ou amargo, forte ou fraco. E o contato com esse aparelho me deu diversas ideias de testes práticos, e o primeiro que eu fiz foi com a temperatura da água. Em teoria, quanto maior a temperatura da água, mais do café será extraído e, obviamente, quanto menor, menos do café vai ser extraído. E por causa desse conceito, a maioria das receitas de café que você vê por aí recomendam usar a água a temperatura que tange ali, né, por volta de 90 graus até 96 graus. Porque acima disso, teoricamente, iria extrair demais do café, iria gerar amargor, e abaixo ia deixar um café ácido demais, em teoria. Eu já falei de temperatura aqui no canal, mas vocês precisaram acreditar no meu paladar e na minha palavra, porque eu não tinha um aparelho que pudesse demonstrar de forma mais prática. Mas agora, além de ter uma chaleira com controle de temperatura, eu tenho um refratômetro que pode deixar esse teste ainda mais ilustrado. Então, bora testar, bora ver como é que isso vai ficar na prática. Em todos os testes eu usei os cafés da Encantos, mais precisamente eu usei o café Desejo, que é um café bem frutado, com notas de frutas mais passadas, ameixa, bem gostoso, com uma acidez elevada e com uma doçura bem interessante. E também usei nos testes, aliás, o Agrado, que é um café mais voltado para expresso. Os dois cafés tiveram os seus objetivos didáticos nessa demonstração, mas você pode adquirir qualquer café do Encantos com 10% de desconto ao usar o cupom Não Sou Barista 10. Vai chegar com torra nova porque eles só se tornam sob demanda e os cafés são bons pra caramba. Então adquira seus cafés da Encantos porque você vai gostar. E para essa primeira bateria de testes eu fiz diversas extrações seguidas e todas com café Desejo da Encantos, que até por curiosidade ele estava congelado. Ele está congelado para um futuro teste que eu vou fazer. Eu travei todas as variáveis possíveis e tentei deixar como a única variável flutuante a temperatura da água mesmo. Ou seja, eu usei o mesmo método, que foi um V60 de porcelana, usei a mesma receita, que foi 20 gramas de café para 340 ml de água, que dá uma proporção aí de 1:17. Usei a mesma regulagem do moedor, que foi a regulagem 6 do Zipresso K Ultra. E fiz questão de sempre cortar a extração quando todo o café, toda a água passava pelo café. Então, quando secava a borra, eu cortava a extração. E os resultados foram os seguintes. A 100 graus, o café passou em 3 minutos e 26 segundos e teve uma extração de 20,73% com TDS de 1,4%. E como é possível ver no gráfico, o café ficou levemente super extraído e tende a ficar mais pro lado do amargor. No paladar estava um café com uma acidez mais baixa, porém com o corpo bem presente, bem forte, e tava doce. O café no gole tava doce. A questão é que o retrogosto, que é aquele gosto que fica depois que você toma o café, vinha amargo. Então ele realmente demonstrou esse sinal de super extração. A 90 graus, com o mesmo café, com a mesma receita, o café passou em 3 minutos e 36 segundos, ou seja, demorou 10 segundos a mais, e teve uma extração de 19,43% e um TDS de 1,31%. O indicador do gráfico já está dentro da margem considerada a margem da qualidade, levemente inclinado ali para o lado da acidez. No paladar estava um café bem equilibrado, tinha uma acidez mais evidente, mas estava bem complementado ali com a doçura, estava um café redondinho e o corpo estava consideravelmente menor do que na estação anterior, mas ele estava ali equilibrado, cara. Tinha corpo, tinha acidez, tinha doçura, tava um café muito bem extraído. E o retrogosto não tinha nenhum sinal de amargor, era um retrogosto persistente, doce e agradável. A 80 graus, o mesmo café demorou demais para passar, ele passou em 4 minutos e 49 segundos. E teve uma extração de 18,42% e um TDS de 1,23%. O gráfico mostra que o indicador está quase fora ali da margem de qualidade e que está bem inclinado ali para o extremo da acidez e do baixo corpo.
corpo. No paladar eu realmente senti um café, assim, ele não tava nem ácido demais. Ele tava com uma acidez leve até, ele tava sem graça, assim, tava meio que flat. A doçura tava bem baixa, praticamente imperceptível, o corpo tava bem tímido, era um café mais aguado, não me agradou. Dos três, o melhor disparado foi a extração com 90 graus, a extração com 100 graus tava ok, assim, o retrogosto era levemente desagradável, mas era aquele café que você consegue tomar tranquilo, e o com 80 graus, cara, era um café que, assim, eu não ia tomar todo. Então, acho que isso quer dizer que foi comprovado cientificamente que um café extraído a 100 graus vai amargar, que 80 graus é uma temperatura que não dá para extrair café e que 90 graus é a temperatura ideal para a extração de cafés especiais. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. É isso, fechamos esse vídeo por aqui. Não! Isso não provou nada. Na verdade, isso só demonstrou como funciona a dinâmica da temperatura em relação ao café. Quanto mais alta ela for, mais ela vai extrair do café. E tudo isso só ficou didático assim porque eu travei as outras variáveis. Só para você ter uma noção, eu fiz uma quarta extração também a 100 graus, só que eu mudei a regulagem do moedor. Eu deixei levemente mais grossa, agora na regulagem 7 do K-Ultra. E o resultado foi o seguinte: o café passou em 3 minutos e 13 segundos, a extração foi de 19,65% e o TDS de 1,32%, ou seja, muito parecida com a extração a 90 graus. E eu vou te falar, ficou até melhor. Essa extração teve um corpo um pouquinho mais alto, um pouquinho mais de doçura, e no final das contas eu até preferi essa extração com 100 graus, só que com a moagem ajustada. E definitivamente não tinha amargor no retrogosto, tava bem agradável. Então, se alguém te perguntar se água a 100 graus amarga o café, responda, depende. Depende do quê? Depende das outras variáveis. No caso aqui eu mexi na regulagem do moedor e resolvi a questão. Mas, por exemplo, se eu não tivesse uma chaleira com controle de temperatura, eu poderia simplesmente ferver a água. Aqui no Rio a água ferve a 100 graus e ajustar o meu café com foco na regulagem do moedor. Mas calma, isso aí foi com esse café. Aí, por curiosidade, para título de teste, eu fiz uma quinta extração, que eu repeti essa última extração, né, com 100 graus, toda aquela receita toda, com a regulagem do moedor em 7. Essa que foi a melhor extração para mim. E troquei o café, agora com o agrado da Encante, que é um café com uma torra mais desenvolvida, uma torra, simplificando, mais escura, que é mais voltada para expresso, e se liga no resultado. O resultado foi muito parecido com o da primeira extração, com a moagem mais fina e 100 graus. Até no gráfico eles são parecidos. Porém, no paladar, por se tratar de um café com uma torra mais escura, com notas sensoriais não tão frutadas, assim, notas mais carameladas, né, notas de cacau, de mel, ele teve uma percepção de amargor muito mais proeminente. Enquanto o desejo ficava com amargor no retrogosto, só que o gole era doce e encorpado, esse aí no gole já estava amargo por causa das notas sensoriais dele, da característica daquele café. E aí tiramos mais uma lição disso tudo. Quanto mais escura foi a torra, quanto mais desenvolvida, mais facilmente o café vai ser extraído. Então você pode dar preferência a usar uma temperatura um pouquinho mais baixa, uma moagem um pouquinho mais grossa, para regular um café com uma torra mais escura. E galera, por acaso eu fiz esse teste com cafés coados no V60, mas essa lógica se aplica 100% igual ao expresso, é a mesma coisa. Então se você tem um café aí, um expresso que está saindo ácido demais, se a sua máquina permite, aumente a temperatura para você extrair mais daquele café. Ou se, por exemplo, você não tem controle da temperatura, afine a moagem, deixe o café um pouco mais de tempo na extração, que você vai conseguir equilibrar de uma maneira mais eficiente. Agora eu preciso te perguntar duas coisas, eu vou pedir para você colocar a resposta nos comentários. Você curtiu esse formato de conteúdo baseado ali, ilustrado pelo refratômetro? Ficou legal ou ficou nerd demais? Me conta aí, por favor. E se você gostou, caso você tenha gostado, quais outras variáveis você gostaria de ver nesse formato? Ou quais outros testes possíveis com o refratômetro você gostaria que eu fizesse aqui? Me conta aí para eu conseguir planejar os próximos vídeos. Isso aí poderia virar uma série, hein? É isso. Fechamos esse vídeo por aqui e um beijo para vocês.